A viagem no tempo é um conceito que capturou e captura a imaginação das pessoas por séculos. Filmes como A Máquina do Tempo e a icônica trilogia De Volta para o Futuro. A ideia de se mover no tempo foi explorada em muitas obras de literatura do cinema. Mas a viagem no tempo é realmente possível? Se sim, como funcionaria? Exploraremos os mitos e verdades que cercam a viagem no tempo nesse vídeo. A primeira coisa a entender é que a viagem no tempo teoricamente é possível. De acordo com as leis da física, não existe impossibilidade para ela acontecer. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o tempo e o espaço estão interconectados e que o tempo pode ser afetado pela gravidade e pelo movimento. Isso significa que o tempo pode diminuir ou acelerar, dependendo das condições. No entanto, isso também significa que viajar no tempo exigiria a violação da causalidade, que é o princípio de que um efeito não pode ocorrer antes da sua causa. Isso é conhecido como o paradoxo do avô, que afirma que se você voltasse no tempo e impedisse que seu avô conhecesse sua avó, você nunca teria nascido, o que cria um paradoxo. Apesar da possibilidade teórica de se viajar no tempo, a viagem no tempo tem sido objeto de muitos mitos e lendas. Por exemplo, disse que a história da espada de Excalibur do rei Arthur foi trazida do futuro pela Dama do Lago. Na antiga mitologia hindu, a história do rei Kakudimi descreve uma viagem ao reino celestial do deus Brahma, onde o tempo passa muito mais devagar do que na Terra. Da mesma forma, o Alcorão descreve a história do profeta Mohammed, viajando em um cavalo alado pelos 7 céus em uma única noite. Na cultura popular, a viagem no tempo foi retratada de muitas maneiras diferentes. Em Doctor Who, o personagem principal viaja no tempo e no espaço em uma máquina chamada TARDIS, que é maior por dentro do que por fora. Em Star Trek, a tripulação da Enterprise pode viajar no tempo usando um dispositivo chamado Time Warp. Na franquia do Exterminador do Futuro, a viagem no tempo é realizada por meio do uso de uma máquina que envia as pessoas para frente e para trás no tempo. Embora essas representações de viagem no tempo sejam divertidas, elas ainda permanecem mais na ficção científica. No entanto, existem algumas teorias que sugerem que a viagem no tempo pode ser possível no futuro. Uma dessas teorias é a ideia de um buraco de minhoca, que é um atalho hipotético através do espaço-tempo. Se um buraco de minhoca pudesse ser criado e estabilizado, seria possível viajar no tempo entrando em uma extremidade do buraco de minhoca e saindo pela outra em um ponto diferente no tempo. Outra teoria é o conceito de dilatação do tempo, que é a ideia de que o tempo se move mais devagar em velocidades mais altas. Isso foi demonstrado por experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites, que mostram que o tempo se move um pouco mais rápido em altitudes mais altas devido aos efeitos da gravidade. No entanto, se uma espaçonave pudesse viajar a velocidades próximas da luz, o tempo passaria mais lentamente para os ocupantes em relação às pessoas da Terra, permitindo que viajassem efetivamente no tempo, nesse caso, para o futuro. Um dos aspectos mais interessantes da viagem no tempo é o conceito de loop temporal. Um loop temporal ocorre quando um evento ou uma série de eventos é repetido várias vezes, geralmente com o conhecimento da pessoa ou pessoas que o vivenciam. O exemplo mais famoso disso é do filme Groundhog Day, no qual o personagem principal, Phil Connors, revive o mesmo dia várias vezes. Os loops temporais levantam questões interessantes sobre o livre-arbítrio e a natureza da causalidade. Se os eventos são pré-determinados, podemos realmente mudar o resultado do loop? Outro aspecto interessante da viagem no tempo é a ideia de múltiplas linhas do tempo, que foi recentemente explorado nos filmes da Marvel. Nesse cenário, toda vez que uma pessoa viaja no tempo e muda alguma coisa, uma nova linha do tempo é criada. Isso cria a possibilidade de um multiverso, onde há um número infinito de universos paralelos, cada um com sua própria linha do tempo. Essa ideia foi explorada em muitas obras de ficção científica, incluindo o universo cinematográfico da Marvel e o programa de TV Fringe. Em conclusão, embora a viagem no tempo continue sendo um conceito popular na literatura e no cinema, atualmente não é possível de acordo com as tecnologias disponíveis. No entanto, existem algumas teorias que sugerem que isso pode ser possível no futuro, como através do uso de buracos de minhoca ou viajando a velocidades próximas da luz. Até então, a viagem no tempo continuará sendo um tema fascinante para exploração e imaginação. Mas espera lá,
Não poderia deixar de mencionar a teoria que afirma que somos constantemente visitados por viajantes do tempo, que em tese seriam confundidos com seres extraterrestres, mas que na verdade não passariam de viajantes temporais. Pensando pelo lado prático e levando em consideração alguns conceitos sobre viagem no tempo, essa teoria não deixa de ter sentido, pois segundo ela, já teríamos construído uma máquina do tempo e estaríamos nos visitando no passado. Como verdadeiro de tudo que sabemos sobre viagem no tempo é que ela só é possível para o futuro. Para o passado não se tem essa certeza ainda, mas a física não a proíbe, logo a chance de realmente ser possível se torna real. O conceito de viagem no tempo também levanta questões éticas interessantes. Por exemplo, se a viagem no tempo fosse possível, seria ético viajar no tempo e mudar os eventos históricos? Seria ético mudar o resultado de um evento pessoal, como prevenir uma tragédia ou alterar o resultado de um evento esportivo? Essas questões levantam questões éticas complexas que precisam ser cuidadosamente consideradas quando conquistarmos o direito de viajar no tempo. Um forte abraço a todos, deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.